Olá, vamos dar continuidade no livro de Apocalipse, falando agora do capítulo 9. Esse capítulo 9, que é a quinta trombeta, ele é bastante polêmico. Já vou falar de antemão. Alguns podem até se assustar com o que vai ser falado aqui, mas é o que Deus me deu de entender. E buscando várias referências na Bíblia, eu posso afirmar o que vai ser falado aqui agora nesse momento, tá bom? Vamos fazer a leitura na quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu-se o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Dá a impressão que vão cair duas estrelas, né? Na semelhança do meteoro. Mas vamos entender uma coisa. Aqui, depois no final dessa leitura aqui, aí dá uma definição quem é essa estrela. Então aqui foi tocado a quinta trombeta e o apóstolo João viu uma estrela cair do céu, a estrela do céu que caiu na terra. Se nós observarmos bem a colocação aqui das palavras, se nós inverter um pouco essas palavras, fica mais fácil de entender. Se fosse escrito assim, uma estrela que era do céu e ela caiu na terra. Aí já dá para entender bem claro que essa estrela foi o querubim, Satanás, que fez a rebelião e foi lançado fora do céu. Então, essa estrela, ela não caiu quando foi tocado a trombeta. Olha só o que está escrito assim, uma estrela que era do céu e ela caiu na terra. Está só relatando quem é o personagem. Essa estrela era do céu e ela caiu na terra. Então, quando tocou a trombeta, deu a liberdade para essa estrela agir, que é Satanás. E ela agiu e foi dado para ela a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço e subiu uma grande fumaça, que era parecida uma grande fornalha. E essa fumaça era tão intensa, era tão densa, que escureceu o sol e o ar. Então vamos entender um pouco aqui o fundamento. Deus vai me dar a graça de falar o fundamento disso aqui, baseado em outros pontos bíblicos. Não dá para mencionar todos, porque senão o vídeo fica muito longo. Como eu já falei, essa quinta trombeta é bastante polêmica. Alguns vão se assustar, mas é o que nós vamos ler aqui para mostrar o que vai acontecer. Então, vamos entender. Quando houve a rebelião, os anjos caídos, os espíritos rebeldes, os mais perigosos e atrevidos, o que desafiaram Deus, foi todos lançados numa cadeia de escuridão. É o que está escrito lá no livro de Pedro. E numa outra passagem, quando o Senhor Jesus foi expulsar aquele demônio do Gadareno, o que ele disse? Não nos mande para o abismo, deixa nós entrar nos porcos. Por quê? Para os espíritos rebeldes, atrevidos, que pode atrapalhar uma obra de Deus, que desafia o poder de Deus, Deus manda eles para o abismo. Manda eles para essa cadeia de escuridão, como mencionou Pedro. E eles ficam lá por tempo indeterminado, até o tempo que Deus vai dar a liberdade para eles. E vai chegar um tempo que eles vão ganhar a liberdade de sair de lá.
E quando que vai acontecer isso? Como Deus já deu de falar no vídeo anterior, a perseguição ela vai engrossar. Lá para o fim dos tempos, ela vai engrossar. Então, o que Deus vai fazer? Lembra que lá no capítulo 7 foi falado que os anjos disse para aqueles espíritos que têm o poder de danificar a terra, não faça nada, até que nós hajamos assinalados os servos de Deus. Então, o que acontece? Vai chegar um tempo em que Deus vai se usar desses espíritos que estão presos nas cadeias de escuridão, que Deus vai se usar desses anjos caídos para castigar o povo na terra. Por quê? Esses anjos, eles têm uma raiva tremenda do ser humano, porque foi por causa do homem que eles perderam o céu, porque não quiseram aceitar o plano de Deus. Deus insistiu no plano de salvar o homem, de criar o homem, de seguir em frente com o projeto humano. E como eles não aceitaram, quiseram medir força com Deus, caíram. E essa multidão foi lançada no abismo. E eles estão lá, sofrendo com muita ira mesmo contra o homem. E por causa disso, quando Deus quiser castigar os perseguidores, Deus vai dar liberdade para que essa estrela que caiu do céu, que era o querubim, solte, dê ordem para que saia do abismo esses milhões e milhões de espíritos caídos que estão lá revoltados, com a sede danada de castigar o homem. Eles estão com uma sede muito grande. E como Deus vai fazer uma grande obra, pôr um selo naqueles que é de Deus, para que esses espíritos não atinjam os que são de Deus, Deus vai dar liberdade para eles sair lá do abismo, avançar sobre toda a face da terra e começar a castigar o homem. Nós vamos dar continuidade na leitura aqui, para que possamos entender melhor o fundamento desse acontecimento. Como está escrito aqui: e quando o poço abriu, subiu fumaça do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Então, quer dizer, a multidão é muito grande. A multidão é muito grande. Vai ser assustador. Então, como fala aqui que escureceu o sol e o ar, vai acontecer algo assim muito estranho, que o homem não vai conseguir entender. Não tem luz suficiente para compreender o que vai acontecer. E olha só, e do fumo, e no meio daquela fumaça, vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, veja bem, gafanhoto, ele é um sinônimo de praga. Quando fala, não tem que falar assim, a praga dos gafanhotos, então gafanhoto é sinônimo de praga. Como o Apocalipse ele usa muitas palavras codificadas, fala por código, não vou ia falar, e esses espíritos que vai sair do abismo, eles vão vir com muita fúria e vai causar um dano no ser humano. Então aqui, para amenizar o linguajar, a situação, fala-se de gafanhotos, se referindo à praga, se referindo ao castigo. Mas fica muito claro quando fala, mas esses gafanhotos, eles vêm com o poder de um escorpião. Então já fica bem claro que não tem nada a ver com um gafanhoto natural. Gafanhoto é praga e escorpião é sofrimento. Agora dá para associar o que vai acontecer? Esses espíritos vão ser soltos, tirados do abismo, por ordem de Deus. Eles vão vir com muita ira, com muita sede de vingança em cima do homem. E aquele que não tiver o selo de Deus, a proteção divina,
vai ser atingido pelo sofrimento, a praga e o sofrimento, gafanhoto e escorpião. Gafanhoto é praga, escorpião é sofrimento. Então eles vão vir com muita sede para fazer esse dano no homem, na mulher que não tiver o selo de Deus. E olha aqui. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à árvore, à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Eu costumo dizer que o Apocalipse, muita gente tem medo de ouvir a leitura do Apocalipse. Mas se nós entendermos, o Apocalipse vai ser uma exaltação dos que servem a Deus. Aqui, por exemplo, virá uma grande praga por parte de Satanás. Vai ser solto do abismo essa multidão, esses milhões e milhões de anjos que estão lá nas cadeias de escuridão. Eles vão cobrir toda a face da terra, eles vão atingir todo o ser humano, não vai escapar um. Mas os que servem a Deus vão estar protegidos. Por quê? Porque Deus vai dar liberdade para esses anjos sair, não para assombrar os que são de Deus, mas para dar um basta naqueles que perseguem o povo de Deus. E isso vai ser de muito... isso vai chamar atenção, isso vai ser muito marcante, porque vai se ver todas as pessoas da terra sofrendo. Isso, eu acredito que isso vai ser uma espécie de uma infecção que vai ser dada, uma espécie de infecção. Todas as pessoas na terra sofrendo, ninguém vai conseguir achar a causa, porque está escrito que escureceu o sol e o ar, ninguém vai ter uma luz, um entendimento para discernir o que está acontecendo, não vai ter antídoto, não vai ter antibiótico, não vai ter médico, não vai ter remédio que vai dar jeito. É uma maneira que Deus vai fazer para dar um basta nos que hão de perseguir o povo de Deus. Os que perseguem vão receber esse castigo, uma dor insuportável, um sofrimento incalculável. Mas os que são de Deus não vão ser atingidos. Então, veja bem, quem é de Deus não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar, porque Deus vai abraçar os que são seus e proteger, e com a outra mão ele vai chacoalhar esse mundo. E para esses que vão ser atingidos por essas pragas, vai ser um desespero terrível. E daí, nesse momento, é que vamos ver um grande alívio da perseguição contra os cristãos. Vamos dar continuidade. E foi-lhes permitido que não os matasse o homem, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Então, está vendo? Escorpião é sofrimento, gafanhoto é praga. Então virá uma praga com muito sofrimento, mas somente os que não são de Deus é que serão atingidos. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então, olha aqui, como Deus já deu de falar, é o tempo de exaltação do povo de Deus. Imagina uma perseguição muito forte, um negócio muito pesado, o povo num grande sofrimento, sem ter saída, e a lei, e os perseguidores, e o sistema, tudo envoltado no mesmo alinhamento para perseguir os cristãos, porque a meta de Satanás qual é? Apagar a memória de Jesus Cristo na terra. Então, através de sofrimento, através de tantas coisas má que vai acontecer, eles querem que o povo pare de clamar a Deus. Porque para quem não clama a Deus, para quem não clama a Jesus Cristo, vai ter benefícios.
Mas para quem busca a Deus, quem busca servir a Jesus Cristo, vai ter perseguição. Mas quando o povo estiver aí achando que não tem mais saída, Deus vai fazer isso. Vai soltar os espíritos imundos que estão lá no abismo, eles vão subir na face da terra, e quem não tiver o sinal de Deus vai ter um grande sofrimento. E o povo de Deus vai ser exaltado no meio desse tão grande sofrimento na face da terra. Como nós já lemos aqui, o sofrimento vai ser de tal maneira que muitos vão desejar a morte, vão até procurar se matar, mas não vai conseguir. Não vai conseguir se matar, vai ter que enfrentar o sofrimento. E olha só o que vem por aqui. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem. O parecer dos gafanhotos era semelhante ao cavalo aparelhado para a guerra. Então vamos voltar um pouco na história para nós entendermos isso aqui. No tempo do apóstolo João, quando ele escreveu isso aqui, o transporte mais usado na guerra era o cavalo. O cavalo, a charrete, a carroça, para transportar mais pessoas e as armas. Então, quando um exército de muitos cavalos se aproximava de algum lugar, o barulho, o tropé de tantos animais, aquele barulho que vinha, aquilo assustava. Nós temos relatos bíblicos que Deus mandou um desses barulhos ao ouvido de alguns exércitos que era perseguido do povo de Israel, e quando eles ouviram aqueles barulhos, se assustaram, se não me engano, os midianitas, lá com Gedeão, eles se assustaram e disseram, olha, está vindo um grande exército aí, e pelo barulho, é muito grande esse exército, nós não vamos conseguir lutar com eles, vamos correr. E correram e deixaram vazios seus acampamentos. E aqui está dizendo que o parecer dos gafanhotos era semelhante aos cavalos. Então quer dizer, essa notícia que quando começar a espalhar, que todo mundo está doente, cheio de infecção, que não tem cura, que não tem remédio, que não tem médico, que não tem nada que vai aliviar, isso vai trazer um desespero enorme. O barulho dessa notícia vai deixar o povo desesperado, enquanto o povo de Deus está cantando glória a Deus, cheio de alegria, porque eles não serão atingidos. Então, torno a dizer, os que servem a Deus, não se preocupe com o Apocalipse. Apocalipse é a glória do povo de Deus. Não se preocupe. O Apocalipse é quando Deus vai se levantar para chacoalhar esse mundo e mostrar que tem um povo na terra que serve a Deus e tem um Deus que zela por esse povo. Que esse povo tem quem cuide dele. Esse povo não vai ficar assim sofrendo, só sofrimento não. Vai ter o tempo de glória. E está aqui, ó. O parecer dos cavalos era semelhante aos gafanhotos, semelhante aos cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas com uma coroa semelhante ao ouro. Ou seja, são um tipo de infecção, de doença, de coisa ruim, semelhante ao ouro, quer dizer, estão muito superior ao conhecimento humano. O ouro é um metal precioso. Então, quando fala que eles têm a sua cabeça como uma coroa, algo semelhante ao ouro, eles estão muito acima do conhecimento humano. Então, é impossível o homem combater isso aqui. É impossível. E segue, e os seus rostos eram como o rosto de homens. Aí que dá a característica que realmente esses são os anjos caídos. Ou seja, tem semelhança de homem, porque o homem foi feito à semelhança dos anjos. E esses são anjos caídos. Então eles têm semelhança de homens. Porém, ele veio só para fazer o mal. Veio só para se vingar
a raiva, ele tem uma sede de vingança do homem que veio para fazer um grande dano. Mas foi dito para ele, mas vai devagar, não aperta muito não, não castiga demais não mate o homem, é só para castigar um pouco. Só um castigo semelhante à dor do escorpião. Vocês não é para matar ninguém, é só para fazer esse povo sofrer, para parar de perseguir os que são de Deus. É só isso. E tem aqui, ó. E tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram de leão. Então isso vai trazer uma grande confusão no meio do mundo científico. Porque quando fala que ele tinha cabelos como cabelo de mulheres, quer dizer, qual é a principal coisa que deixa a mulher mais bonita, mais bem ornada? É o cabelo. O cabelo é uma das partes que mais enfeita a mulher, que mais deixa a mulher com uma aparência bonita. É o cabelo, né? O cabelo deixa a mulher assim mais bonita, mais bela. Mas está escrito, mas tinha cabelo de mulher, mas a sua boca era de leão. Ou seja, eles podem até ter a aparência de bonzinho, mas a finalidade dele é de fazer o mal. O que faz a boca de um leão? Só destrói. É assim, o leão tem essa característica, é um predador muito forte. Então, aonde ele põe a boca, ele deixa a destruição. Então, isso vai trazer uma confusão muito grande. Dá aqui um parecer que esses seres, eles vão se apresentar muitas vezes como ser humano de boa aparência, de cara de bonzinho. Como se olhar numa mulher, um cabelo bonito, se dá aquela aparência que essa mulher é uma pessoa importante. O ornamento dela, através do cabelo, deixa essa pessoa mais respeitada, vamos dizer assim, mais considerada, porque é uma parte muito importante na mulher, é o cabelo. É o cabelo. Não quer dizer que o cabelo tem que ser grande, comprido e despontado, mas um cabelo bem arrumado, um cabelo cheio, um cabelo volumoso, isso deixa a mulher mais bonita, sem dúvida nenhuma. E eles têm, assim, essa característica de ser uma característica de atrair as pessoas, mas a finalidade dele é de trazer o castigo. Tem boca de leão. E tinha couraça, como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carro, quando muitos cavalos correm ao combate. Couraça de ferro, ou seja, não há nenhum tipo de remédio para combater, eles são blindados, blindado como uma couraça de ferro. Não há nada que vai fazer eles parar, não vai nada que vai combater. Não tem antídoto, não tem antibiótico, não tem remédio, não tem cirurgia, não tem nada que vai parar esses espíritos imundos. Nada. Eles são blindados, tá? Isso aqui, couraça de ferro. Não há quem possa segurar eles. Couraça de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Quer dizer, essa notícia, quando se espalhar, é o ruído do que acontece. Quando isso for generalizado, tomar conta do mundo inteiro, isso vai trazer um pânico tão grande, mas tão grande, que as pessoas vão viver assombradas. Daí eu torno a dizer, enquanto o povo de Deus pode dormir sossegado, em paz, sem nenhum tipo de sofrimento, protegido pelo selo celestial, que esses espíritos imundos não vai ter o direito de encostar o dedo, não vai ter o direito de causar nenhum dano, e o resto do mundo vão estar em desespero. Vão estar em desespero, porque não há nada que possa aliviar o seu sofrimento. E tinham caudas semelhante às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas,
e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então, veja bem, o escorpião pica com a cauda, não é isso? Mas aqui quando fala sua cauda, não é a cauda em si do escorpião. A cauda é aquilo que fica para trás. Então, Deus me dá a entender que esses espíritos, eles vêm trazer uma grande infecção, uma doença, alguma coisa assim, que o homem, a ciência, não vai ter controle. Então, por onde esses espíritos passar, o mal fica instalado e não há que combate. O mal fica instalado para sempre. Não há quem consiga combater esse mal. E para danificar os homens por 5 meses. Quando se trata de tempo dentro do Apocalipse, não é possível prever com precisão um tempo, porque a leitura aqui é sempre por códigos. Mas lá no capítulo 12 de Apocalipse, lá no capítulo 7 do livro de Daniel, fala lá que quando fala de um dia, corresponde a um ano. Mas não podemos afirmar que aqui, nesses 5 meses, que são 150 dias aproximadamente, serão 150 anos. Mas, com certeza, vai ser mais de 150 dias. Com certeza. E ainda que seja somente 150 dias, vai ser um clamor que o mundo nunca mais vai esquecer. O mundo nunca mais vai esquecer o tamanho desse clamor. E eu, particularmente, eu acredito que vai ser muito mais tempo. Talvez não seja 150 anos, 150 dias. Pode ser 150 meses. Pode ser 150 semanas. E pode ser também 150 anos. Porque Deus demora para se irar. Mas quando ele se ira, ele também demora para aplacar a sua ira. E quando isso acontecer aqui, isso vai ser em um período onde haverá muito tempo que o povo de Deus está sendo perseguido. Isso que Deus vai fazer aqui é uma maneira de dar um basta, de barrar a perseguição por um tempo. Então, o povo, que são os perseguidores, o sistema, vão estar ocupados com esse sofrimento, com esse choro, com esse desespero, e vão esquecer um pouco o povo de Deus, para que o povo de Deus tenha um pouco de alívio, tenha um pouco de paz. Mas uma coisa é certa, esse sofrimento aqui vai ser um dos piores que vai acontecer, para que o povo entenda que Deus se aborrece profundamente com aqueles que perseguem os cristãos. E para caracterizar aqui que esse movimento foi liderado por Satanás, está aqui escrito, olha, e tinha sobre eles um rei. Quem é esse rei? O anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ai. Então aqui ficou claro. Satanás, ele tinha esse desejo, essa vingança, essa sede danada de castigar o homem. E Deus guardou esses espíritos lá no abismo, está guardado. E no tempo certo, Deus vai soltar eles. Quando essa perseguição engrossar, quando o clamor do povo subir diante de Deus, quando o anjo pegar as orações do povo de Deus e apresentar a Deus, no tempo certo, Deus vai dar uma ordem. Solta esses espíritos que estão no mundo, lá nas trevas. Solta eles, para que eles matem a sua sede de vingança em cima dos perseguidores do meu povo.
solta eles para que eles façam os homens sofrer. Já que eles fazem tanta perseguição com o meu povo, eles agora vão também provar um pouco da minha ira. Então esses espíritos imundos vão subir, vão tomar conta da terra e vai causar esse grande dano. Mas para quem serve a Deus, fique em paz. Se alguém que ouvir esse vídeo, se um dia se chegar a esse tempo, pode ficar em paz, que quem serve a Deus está protegido por Deus. E quem está protegido por Deus, espírito nenhum vai causar dano e nem atrapalhar a nossa carreira espiritual. Deus abençoe.